Sabe aqueles filmes de ficção científica mais antigos que se passam no futuro? E esse futuro é justamente os anos de 2020, 21, 22 por aí? Então, hoje eu vou falar sobre um desses filmes, 13º Andar, The 13th Floor. É um filme de 1999 do diretor alemão Joseph Rusnak. Esse filme tem a mesma premissa do filme Matrix, inclusive foi lançado no mesmo ano, com apenas um mês de diferença, e traz então a dicotomia do Blue Pill, Red Pill, ou seja, você conhecer a realidade última ou preferir viver na ilusão da ignorância. Ele se passa na cidade de Los Angeles e começa no ano de 1937, quando um senhor, que é o Renan Fuller, aparentemente um senhor muito distinto, muito rico, está ali escrevendo uma carta. Ele está num hotel onde ele vai para se divertir, ali com dançarinas e beber e tudo mais, mas ele está nesse quarto do hotel escrevendo uma carta, fazendo revelações, deixando ali nessa carta algumas revelações, algumas descobertas que ele fez. E ele vai deixar essa carta com o bartender desse hotel, avisando que vai vir então uma pessoa procurar por essa mensagem, por essa carta. Ali então ele volta para casa e parece que ele tem uma vida pacata ali com uma esposa, parece até ser uma outra pessoa, diferente daquele senhor que estava no hotel se divertindo. E ali ele se prepara para dormir, então quando ele adormece, a consciência dele muda para outro estado ou para outro estágio e volta então para 1999, que é quando se passa a realidade do filme. Esse Renan Fuller, ele é um empresário da área de tecnologia, bilionário, e ele construiu, está em fase de lançamento, de construção, ali de testes, na verdade, de uma máquina com um software de realidade virtual. E ele está fazendo então testes com essa máquina, testes prematuros, porque a fase de testes ainda não teria iniciado, e ele está fazendo por conta e risco alguns testes, e essa máquina que ele está construindo tem essa possibilidade de criar um cenário, um ambiente virtual, porém muito real, porque utiliza realmente toda a rede neural, toda a parte do cérebro mesmo, a própria consciência. Então ele tem as sensações, né? Não é só hologramas, né? Não são hologramas, são sensações ali, pessoas e toda uma realidade virtual com muita realidade. E ele escolheu voltar justamente para o ano de 1937 para relembrar da sua infância. Ele queria voltar especificamente para esse período. Então ele criou um dos cenários que ele criou para ir para essa outra realidade foi o ano de 1937. Só que ali ele faz algumas descobertas, que é o que ele deixa nessa carta, meio que escondida ali dentro do sistema. E entra em contato com um colega de trabalho ali, um subordinado, que é um amigo, na verdade, de confiança, para fazer essas revelações. E quando ele marca essa reunião para se encontrar com esse amigo, ele vem a ser assassinado. Então ali começa o filme, uma investigação paralela para descobrir quem é o assassino, né? Porque esse amigo dele, que é o Douglas Hall, na verdade é o personagem principal do filme, ele passa a ser o principal suspeito do assassinato. E ele é uma pessoa assim querida, que gostava muito do Renan Fuller, não teria motivo nenhum para fazer isso. Então, só que todas as evidências levam a crer que ele realmente foi o assassino. Então ele mesmo começa a desconfiar da sua própria inocência, porque são muitas evidências. E ele começa, além dessa investigação, né, da polícia, do detetive que entra no filme também, ele começa uma investigação paralela, própria, para tentar desvendar o que aconteceu, e descobre então que o Renan tinha deixado para ele, através de mensagens telefônicas, ele tinha deixado uma pista, uma carta, uma mensagem dentro do sistema.
Então ele e o outro programador que tem ali também, eles vão procurar no sistema quais foram as unidades, ou seja, as pessoas que são, né, ali as pessoas virtuais com quem o Renan Filler se relacionou, né, teve contato, conversou no seu último teste, na última visita que ele fez, né, a essa realidade. E o próprio Douglas então começa a usar a máquina ainda com muito risco, porque ela ainda não está concluída, né? Não está na fase de teste, então é muito risco para a vida dele mesmo fazer essa transferência de consciência assim nessa fase tão incipiente do equipamento, né? Mas mesmo assim ele vai e ali ele descobre então que foi deixada essa mensagem. Ali ele descobre o seu duplo, né? Porque cada pessoa ali tem a sua personalidade dupla, que no caso ali do Renan Filler, aquela pessoa que estava no hotel, era ele presente ali na realidade. Mas o duplo dele era aquele senhorzinho de vida pacata com a esposa, de quem ele toma então o corpo, né, praticamente. A consciência dele entra naquela pessoa que habita ali aquela realidade virtual e ele então consegue vivenciar aquela realidade. E o Douglas Hall a mesma coisa, quando ele chega ele encontra o seu duplo, que é um bancário também de vida muito pacata, e ele começa então a investigar até que ele conhece o tal do bartender. Só que o bartender, quando ele recebe a carta, ele abre a carta, ele lê e vai seguir as instruções que estão ali naquela carta, que seria o quê? Essas instruções ele tinha deixado para o Douglas fazer na sua realidade lá de 1999. Mas o bartender segue as mesmas instruções, que seria ir até a fronteira o máximo que ele pudesse, assim, pegar o carro e dirigir quando ele achar que está acabando a fronteira ali, que tem algum obstáculo, que ele passe esse obstáculo e siga adiante para ele ver o que ele vai encontrar. E o que ele encontra? Os limites daquela realidade. Ali ele começa a encontrar, então, apenas aquela simulação de elementos finitos, né? Aquela simulação de programação, e ele se choca. Imagina, ele está em 1937, nem existe computação ainda. Ele se depara com a fronteira daquela realidade, né? Então, ele é realmente um choque para ele. E o Douglas Hall, quando ele começa a fazer as suas investigações, e nesse meio do caminho, ele indo e voltando, né, para 1999, 1937, o tempo todo, aparece então uma suposta filha do Renan Filler, que veio para encerrar a empresa. Ninguém sabia da existência dessa filha, que é a Jane Filler. O Douglas se apaixona por ela, né, os dois se apaixonam, né, e ele só traz ainda mais mistério para toda essa história, porque essa filha nunca existiu. E ali então ela vem e fala que era um desejo do seu pai fechar a empresa, o que deixa o Douglas ainda mais surpreso, porque como assim fechar? Ele nem foi para teste ainda, nem foi para, né, não haveria, ele nunca falou nada comigo a respeito de fechar a empresa. Mas não, ela vem para isso. E ali continua o filme, então, com essas investigações, essas idas e vindas para os dois ambientes, até que quando o Douglas descobre que, na verdade, a realidade que ele vive em 1999 também é uma realidade virtual. Então, e só quem sabe disso é a Jane, a filha, porque ela de fato é filha do Renan Filler. O Renan Filler, ele de fato existe, só que não naquela realidade que ele vive em 1999, mas sim em 2024. E olha só a minha surpresa, porque a realidade última ali, onde realmente eles existem, onde realmente existe o Renan Filler, a Jane, né, que é a filha, e o marido dela, que é o Douglas,
Só que o verdadeiro, porque o Douglas Hall, ele é um duplo do verdadeiro Douglas Hall, que vive com a Jamie. Acho que tem até outro nome que eu não vou me lembrar agora, mas ele é o marido dela. E na vida real se passa em 21 de junho de 2024, que é exatamente a data que eu estou gravando esse vídeo. Eu tive acesso a esse filme nessa semana, eu assisti esses dias, então fiquei muito surpresa que foi justamente na semana que acontece, que se passa, né, essa história, pelo menos a parte real, né, ali da existência desses personagens, né. Então aí o que acontece? Em 2024, que é já uma realidade totalmente futurista, né? Muito diferente da nossa realidade atual, ele ele tem essa empresa, ele constrói essa máquina, justamente a mesma máquina, só que nas inúmeras viagens para milhares de realidades virtuais possíveis, né? Ele acabou tendo o marido dela, que é o Douglas Hall, ele acabou desenvolvendo ali um transtorno psicótico, um transtorno psicológico, e passou a ser um assassino. Ele descobriu o prazer por matar. Da mesma forma que o Renan ia para 1937 para se relacionar ali com as dançarinas daquele hotel. Então, esse equipamento, a finalidade desse equipamento lembra muito aquela série da HBO, o Westworld. Não sei se vocês já assistiram, mas que na verdade é um livro de 1973. Então, onde os robôs ali, toda aquela realidade do Velho Oeste é criado para que as pessoas possam ir e exercer as suas emoções, ações que não seriam aceitas moralmente no mundo real. Então eles vão ali para isso. E mais ou menos essa máquina foi criada com essa mesma finalidade. Só que o Douglas Hall, como ele faz muito isso, ele vai para essas realidades justamente para poder exercer, para poder matar, né, as pessoas. Ele acabou virando um psicopata ali, um sociopata, e ela, então, por isso ela e o pai decidem por fechar a empresa. E ela vai, então, para essa realidade de 1999, e ela se apaixona por o Douglas Hall dali, que é um cara muito bacana, um cara assim de quem ela gostava realmente, né? E ali existe trocas de consciências, tá? Entre o verdadeiro e o duplo ali. Então existe essa possibilidade de uma consciência tomar o lugar da pessoa real. E mais ou menos isso que acontece. Então, essa é a história desse filme, que eu achei assim muito interessante. Ele é muito parecido com Matrix, até apesar do orçamento ser infinitamente inferior, né? Mas ali os entendidos, os intelectuais, acham que esse filme ainda tem esse aspecto filosófico assim muito mais abordado de forma muito mais profunda do que o Matrix, tá? Então essa coisa de saber, de você preferir viver na ignorância, né? Não saber qual é a realidade, do que de fato se trata, né? A nossa existência. Então isso é tratado de forma muito mais profunda nesse filme. Esse filme foi inspirado num livro chamado Simulacrum 3, de 1964, do escritor americano Daniel F. Galloy. E ele já foi filmado outras vezes, tá? Se eu não me engano, 2 vezes na Alemanha, tanto que o diretor desse filme é alemão, né? E o ator que faz o Renan Filler também é um ator alemão. Os demais atores são americanos, e um destaque vai para o ator que interpreta o bartender, que também faz um dos programadores ali do ambiente de 1999, porque ele tem uma atuação assim excepcional. Então ele foi muito bem avaliado, a atuação dele. Ele faz esses 2 personagens, que é ali um dos vilões também, né?
Então teve uma excelente atuação e se chama 13º Andar justamente porque nessa empresa do Renan Filler, onde fica esse equipamento, fica justamente no 13º andar, que também tem uma conotação um pouco misteriosa e traz até um pouco de superstição, porque eles não gostam muito do 13º andar nos prédios em geral. Eu mesma passei um período no Canadá, em Montreal, e o prédio onde eu morava lá, ele não tinha o 13º andar. Ele pulava do 12º para o 14º. O 14º, na verdade, era o 13º, né? Mas não tinha na numeração do elevador o número 13. Então, é uma superstição que eles têm lá no hemisfério norte, de modo geral, Estados Unidos, Canadá, por aí, tem essa superstição com o 13º andar. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi a casa do Douglas Hall no ambiente de 1999, que é uma casa que existe em Los Angeles, é a casa Ennis House, do arquiteto Frank Lloyd Wright, e ela já foi usada como cenário de vários filmes. Eu me lembrei logo de cara daquele filme Blade Runner, a versão mais antiga, que também tinha essa casa. Ela é toda baseada naqueles monumentos da cultura maia, com relevo, toda em relevo, com uma espécie de vetor ali da cultura maia. Então ela é realmente muito icônica. Quando eu bati o olho, eu já associei, né, e fui pesquisar e realmente tratava-se da mesma casa. Bom, então essa é a temática desse filme, que é uma ficção científica, mas ali num ambiente, um gênero meio neo-noir, justamente por trazer essa emanação sinistra da psique humana. Muito se fala hoje sobre sair da Matrix, falha na Matrix, né? Mas o que seria então a nossa realidade última, a nossa realidade verdadeira? Eu também me faço esse questionamento, é lógico, mas é uma questão muito profunda, muito filosófica e para a qual a gente não vai obter respostas. Então, o que a gente pode fazer realmente é viver a nossa vida da melhor maneira, nessa realidade que nós estamos, seja ela virtual ou não. Mas é o que tem, né? É o que a gente está aqui para aprender, para evoluir, para crescer. Então eu procuro ver dessa forma. Eu não fico muito preocupada se a gente está na Matrix, se não está, se a nossa realidade é virtual, se não é. Essa é a minha realidade, né? A nossa realidade. Então é com ela que a gente tem que lidar todos os dias da melhor maneira possível, sempre podendo agregar, fazendo alguma coisa importante para a vida das outras pessoas também, não só para a nossa, né? Tá bom, gente? Então eu quis trazer aqui essa coincidência que foi para mim uma surpresa por se tratar justamente da mesma semana, né, da qual se passa o filme, e também por se tratar de uma temática muito, muito atual, que traz muitos questionamentos sobre a nossa realidade. Então achei que seria interessante falar sobre esse filme. Tá bom? Vou ficando por aqui. Se tiverem sugestões de filmes, de assuntos que vocês queiram que eu traga aqui também, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se gostaram, deixem o like e até o próximo vídeo.